Estamos de volta e o nosso podcast conta com o apoio da DevMaster, da Agile ERP e Link Vendas. E hoje o nosso convidado especial é o Jonathan Redante. Quando eu apresentei ele, eu acho que a gente está vivendo um momento muito difícil. Eu digo, as pessoas estão muito divididas, o Brasil está dividido e ninguém mais é unanimidade, mas eu acho que você, Jonathan, é unanimidade. Por onde a gente passa, a gente ouve falar bem de você. Quando você viveu todos os momentos da sua história, você sempre tirou alguma coisa boa para inspirar os outros. Da sua dor, você fez uma fortaleza para conseguir ajudar aqueles que estavam ao seu redor, que estavam precisando naquele momento. Então, por onde eu passo, eu ouço falar muito bem de você. E eu acho que é isso que a gente precisa nesse momento, repassar às outras pessoas, sabe? Essa bondade, essa esperança, essa força de trabalho e tudo que a gente está precisando resgatar nesse momento tão difícil. Então, acho que não podia ser outro momento. Muito obrigada por estar aqui e seja muito bem-vindo. Obrigado você, Michele. Obrigado Vendendo com Você. Primeiramente, falar que eu achei muito bacana esse canal que a gente consegue estar expondo, na verdade, a nossa vida, a nossa realidade no dia a dia e que consegue ajudar muitas pessoas. Já estive assistindo vários aí e sei que... A patroa passou por aqui. Com certeza, esse eu fui obrigado. Esse foi obrigado a assistir. Mas com certeza todos ensinam e passam boas coisas. Então, parabéns e obrigado pelo convite. E o que tu comentou, eu acho que é bem importante essa questão de conseguir fazer como se fosse do limão uma limonada, porque realmente a vida, a gente vai conversar hoje, a gente vai ver que a vida realmente ela traz coisas boas, mas também traz coisas ruins, isso é para todo mundo. Então se a gente conseguir olhar de uma maneira mais positiva, com certeza fica tudo mais leve, né? Eu sempre digo que eu não sei o que é dor. Porque se eu soubesse o que é, eu realmente, de repente, teria uma outra ideia, poderia dar uma outra opinião. Eu olho, eu vejo a dor dos outros, eu tento sentir a dor dos outros. Mas eu me sinto uma pessoa muito privilegiada, porque, pensa, eu perdi meus avós na época que a gente perde os avós pela idade, sabe? Eu tenho os meus pais, os meus irmãos, e eu vejo que, acho que a nossa maior riqueza é ter as pessoas que a gente ama, vivendo a vida, eu digo, entre aspas, normal, que é aquela questão de você ter seu filho, de você ir antes do seu filho, é todo o ciclo da vida. Você teve perdas irreparáveis. De que forma elas te transformaram? Então, até comentar um pouquinho, né, me apresentar, meu nome é Jonathan, sou diretor da Redantex Embalagens e falar de como começou, né, a trajetória da Redantex, do Jonathan na Redantex, que tem tudo a ver com essas perdas também. No início, a Redantex iniciou com o meu pai. Meu pai e meu irmão. Meu pai ele era motorista de ônibus e ele viajava Guaporé, São Paulo. Fazia essa linha e muitas empresas de semi-joia, muitas não, umas 4, 5 empresas conheciam ele e começaram a pedir para ele umas embalagens plásticas lá no início, então ele trazia para o pessoal na parceria mesmo, no dia a dia e fazia já que ele estava lá, já fazia essa, digamos assim, essa mão aí pro pessoal aqui das empresas. Porém, o que acontece? No início ele teve um problema, na verdade, nas costas e teve que se encostar. E nesse momento aí ele pensou, né? Bom, já que está acontecendo já que essas pessoas precisam de embalagem, aqui em Guaporé tem muita empresa de semijoia, por que não daqui a pouco facilitar a vida das pessoas aqui e montar, né, uma empresa que consiga distribuir fracionada essas embalagens de semijoia? E aí que surgiu a Redantex Embalagens, trabalhando com essas embalagens plásticas, umas embalagens bem pequenininhas, e também com embalagens de presente, onde ele montava manualmente. Isso foi lá em 2002 que surgiu a ideia, 2013 iniciou ali a Redantex, e com ele tinha meu pai e meu irmão, e aí meu irmão fazia parte de logística, e eu iniciei nessa trajetória junto, mas mais como menino, tinha 16 anos aí na época, então era aquilo de um pai querer, tipo assim... Começar a encaminhar o filho pro trabalho, né, uma ocupação. Dar uma noção, né, de onde vem as coisas e tudo mais, né, então ali que eu comecei junto, porém... foi em 2004, isso bem no início. Isso, aconteceu um acidente com meu irmão. Me lembro até hoje que joguei futsal minha infância inteira e eu tava treinando, né, nesse dia, tava num treino de futsal e vieram lá me chamar, né, era uma quarta-feira de noite, vieram me chamar lá e falaram assim, Jonathan, tem como vir até aqui? Daí um vizinho meu falou, olha, teu irmão sofreu um acidente e tá no hospital, né. Claro, mas com 16 anos eu pensei,
depois eu vou, eu falei pra ele, né? Sem Tem nem ideia, entender, né? uma inocência. Isso aí. E o que acontece, né? Só que ele não teve coragem também de me falar ali, até porque é uma situação bem Meu complicada, né? Deus. E nesse momento eu peguei e fui pra casa de a pé, pra te entender assim, sozinho e fui indo pra casa. E pensando, né? Deve ter machucado a Meu perna, Deus. alguma coisa assim, né? Cheguei em casa, liguei pro meu pai, e quando eu liguei pro meu pai, eu pedi, pai, beleza, tudo bem? Em qual quarto tá o Jack, né? Jack é o meu irmão, né? E ele me falou, Jonathan, sobe que ele... a gente tá vendo, claro, não Claro, falou eu ia ali. te contar também. E nisso chegaram umas pessoas ali em casa e me levaram até lá, e que daí que eu, né, fui cair na real da gravidade. Essa foi a primeira perda em 2004, que meu irmão acabou sofrendo um acidente e faleceu. E foi uma perda da cidade inteira. Ele era, Meu assim Deus. como eu me vejo, porque assim, a gente se espelha muito em pessoas, né? Eu me Exatamente. vejo muito nele, assim, até né? seguindo, né, essa trajetória dele, deixando para as pessoas o bem que ele deixava, Isso como aí. um legado. Desde 2004 eu falo com pessoas hoje e elas lembram como se fosse hoje, sabe? Então realmente o que ele deixou fez imortal, muito sentido. É imortal. E é isso que depois a gente vai conversar um pouquinho, que eu acho muito, muito interessante da vida mesmo, né? Do que eu levo da vida e o que eu procuro também passar para as pessoas. Aí isso foi lá e daí continuamos a empresa. Aí o meu pai, era uma empresa de 3 pessoas, eu, meu pai e meu irmão, aí nós morávamos em cima e a empresa embaixo. E aí continuamos, só que eu sempre tive um sonho de jogar futsal. Meu sonho não era empreender, e sim jogar futsal. E naquela época, imagina, ninguém tinha sonho de empreender. Hoje está muito mais... É verdade. Isso, na Essa moda, palavra até tá no assim. dicionário agora, que uma vez ninguém nem falava. Isso aí. E aí o que acontece, né? Nesse meio tempo eu comecei a aprender um pouquinho mais mesmo como funcionava a empresa, até porque realmente eu precisava. E aí em 2006, que daí 2 anos depois, meu pai acabou sofrendo um acidente também e acabou falecendo. Quando aconteceu com meu pai o acidente, já era uma madrugada também, então vieram me avisar. Quando vieram me avisar, aí eu já tava um pouco mais, digamos assim, preparado. Então tu já pensa no, digamos, no pior, né? Porque tu já pensa, sofreu um acidente, então... E realmente, infelizmente, né? Eu me lembro até hoje que uma amiga dele, né, me ligou num domingo e falou, olha, Jonas, fica tranquilo, vai dar tudo certo, que 2 raios não caem no mesmo lugar, né? Meu Deus. Porém, isso marcou pra mim, né? Porque muitas vezes pode cair, né? É e verdade. no meu caso, nesse caso aí, caiu. E tu me pediu assim, o que tu tira e como tu fez, né, pra conseguir passar por isso, né? Uma das questões, realmente, que eu levo muito, é o que tu falou antes, é nossa base. Porém, lá atrás eu não tinha muita base. Meus pais eram separados, eu morava com meu pai. Então eu tinha namorava na época, mas porém tu não tinha base familiar, que é aquela base onde tu se agarra nas dificuldades. Tu perdeu toda a referência, eu digo assim, é do dia a dia, a tua raiz, né, o teu berço, o teu colo, a tua proteção. Foi tirado de você. Isso aí. E eu me lembro até hoje, né, quando aconteceu, né, a questão com o meu pai, no mesmo dia eu fiquei pensando, porque tu pensa assim, né, tá, e aí agora, o que eu vou fazer, né, pra onde eu vou? E uma das questões, a primeira assim, foi amigos, né, por mais que eu falo, eu tinha uma base assim, as pessoas, meus tios, amigos, a comunidade me ajudou muito. Isso tem muito a ver com o estilo Jonathan, estilo Redantex, de abraçar a comunidade também. O abraço vem de volta, né? É isso aí, quando começou ali quando teve esse início aí, as pessoas, elas faziam questão de ir lá comprar, de ajudar fornecedores, clientes, muitos clientes aqui de Guaporé, eles compravam lá, eles não contavam preço, eles compravam lá para ajudar o Jonathan a conseguir dar a volta naquele momento, porque realmente eu não sabia o que era fornecedor, boleto, Quanto como tempo comprar. faz isso, Jonathan? Isso foi em 2006, então eu tinha 18 anos, recém-feitos. Eu fiz 18 em março e foi em maio de 2006 que aconteceu. E 18 anos, né, Michelle? A gente sabe que tu não sabe nem o que tu quer. Agora é que a gente se dá conta do quanto a gente não sabia. Isso aí, né? A gente sabe, né? Isso, bem nessa linha. E aí o que acontece? Uma das coisas foi isso aí, esse apoio que teve, e fortalece muito. Hoje, sempre que alguém perde uma pessoa, como a gente sente, eu já senti isso, é difícil. Antes, eu sempre falo, né? Quando tu tem um filho também, antes de ter, tu tem uma sensação, tu pensa, nossa, como é que deve ser muito legal. Mas depois que tu tem, e a morte é a mesma coisa. Quando tu não perde, tu tem a sensação, nossa, cara, que difícil. E quando acontece, realmente tu tá sentindo aquilo. Claro que cada pessoa sente de uma forma, mas tu já passou. Então hoje também, muitas vezes quando acontece com alguém que eu conheço, eu sempre procuro falar para se apoiar nisso, nas pessoas, né, que estão mais ao redor, seja família, mas muitas vezes não tem.
amigos, que foi o que me ajudou muito, e a comunidade em si. Então, realmente, para mim, isso me deu muita força. Tanto é que eu tinha lá um sonho de jogar bola, e que não era aqui, era fora, que naquela época era muito legal, assim, vou jogar na Itália, futsal, coisa assim. E que eles meio que sim, reprogramou mim, todo o teu sonho, tua trajetória, teu destino. E muito do que fez foi a segurança de pelo menos assim, bom, não tenho tanta base, mas pelo menos o que eu tenho tá aqui. Eu não vou ficar indo para outro lugar sem saber como eu vou me comportar com meus sentimentos também, porque eu acho que é muito importante a gente respeitar os nossos limites, né, e os nossos sentimentos. E outra questão foi a Redantex, o trabalho, porque eu me foquei muito na Redantex naquele tempo lá, então eu trabalhava bastante, com um menino de 18 anos, assim, era pegado, porque hoje eu consigo entender, era a minha fuga, né? Era a tua fuga. Isso, então, é claro que é uma qualidade tua, mas se a gente puder voltar e reescrever tua história, tu merecia uma outra história, tu merecia ter vivido um outro momento naquela fase, porque foi muito, muito peso para carregar nos ombros de um menino de 18 anos. Foi muito pesado. A gente às vezes romantiza a dor, sabe? A gente pensa, não, olha, vamos se inspirar, mas vamos se colocar no teu lugar. A carga pesadíssima que tu carregou e que garanto que tu não vai querer nunca que a tua filha carregue, sabe? Não. Porque eu acho que a gente faz a história até para os nossos filhos, para eles terem uma vida com mais leveza. E aí a gente entra numa outra questão que eu sempre digo, que é a positividade tóxica, no sentido de que as pessoas olham para ti por fora, te veem sorrindo, teu olho brilha e eles pensam, foi fácil, foi molezinha, sabe? Nossa, olha só, o Jonathan teve muitas perdas, mas ele superou tudo sorrindo. Ninguém te viu chorando, ninguém te viu sofrendo sozinho tantas vezes. A revolta também muitas vezes faz parte dessas perdas e é natural. Então, teve algum momento que você disse, poxa vida, Deus, por que comigo? Né? Sim, na verdade, assim, exatamente assim, não. Mas, com certeza, não tem como, eu sempre falo, não tem como a gente esconder, né? Muitas vezes a gente quer esconder alguma coisa, até por medo também, o que vão pensar, isso, né? tem que mostrar força o tempo inteiro. Isso, e eu tinha isso muito lá atrás, né? Tanto é que quando eu fiquei, muitos anos atrás, eu fiquei um pouco pior, assim, no sentido de, sensações, assim, sem entender o que era, e na verdade era o quê? Os sentimentos vindo, exatamente, né? O que você teve que bloquear naquela época. Com certeza. E na época, hoje vendo, foi a melhor coisa, porque realmente não tinha como lidar. Então, não adianta, tem momentos que... Aquela armadura que você vestiu te salvou. Me salvou. Com certeza, hoje vendo, eu olho pra trás e penso assim, que bom, né, que eu vesti ela e que eu me protegi, por isso que eu falo dos limites, né? E hoje que eu consigo encarar, olhar, entender o quanto realmente foi pesado isso. E em muitos momentos, sim, eu pensei, sim, mas por que, né? Comigo, isso, de novo, né, Porque realmente... Porém, é aquilo que a gente fala, né? Hoje eu penso muito mais naquela linha. Olha que bom, né, que eu tive pessoas que foram, né, meu pai, meu irmão, que me ensinaram, e justamente isso que tu falou, né, que do meu irmão, ele tinha uma essência ali muito forte e que eu carrego ela muito hoje também, o meu pai também, hoje o meu estilo de se dar bem com muitas pessoas, todo mundo que conheceu ele também, o seu João, enfim, né, uma pessoa muito querida, então eu penso assim também, que bom, eu chego a me arrepiar. Mas eu também tô aqui, eu sei, eu tô me segurando também. Aí. Mas que bom que eu tive pessoas assim, por um período da minha vida, que conseguiram também me fazer com que eu seja o Jonathan de hoje, né? Te moldaram. Você é uma mistura deles. Isso aí, então... Jonathan, você acredita que a gente vem para um destino, cumpre a nossa missão e parte? Você acha que é um pouco disso também? Sim, eu acredito, e eu sou das duas, de uma linha assim, sim, eu acredito, e eu acredito muito em Deus, acredito na espiritualidade, mas não naquela forma assim, bom, se é pra acontecer... tá escrito o teu destino. Isso aí. Tanto é que a própria Redantex, o Jonathan, existe, né, era pra acontecer, beleza, mas o que eu vou fazer com isso depende de mim, né, então a forma que eu reajo, ela vai depender de mim, então muitas consequências, sejam positivas ou negativas, elas não vêm somente através do destino, assim, porque estava escrito, e sim por escolhas minhas,
minhas e por atitudes minhas. Então eu acredito, mas eu também acredito que a gente tem que levantar a bunda da cadeira e fazer acontecer. E foi o que você fez, né? Porque a gente te olha hoje e muita gente que de repente não te acompanhou lá no começo, né? Olha a grandiosidade da Redantex hoje. Ver você abrindo aquelas lojas fora daqui, tudo tão grande, tudo tão gigantesco para o olhar do iniciante, porque a gente conversa com muita gente aqui que está iniciando, que está pensando, poxa, será que eu também posso chegar lá? Você consegue desenhar a sua trajetória, ou as coisas foram acontecendo, você planejou, você projetou isso? Como é que isso aconteceu na sua vida? Na verdade, assim, eu sempre comento, né? Hoje é muito bonito tu assistir um vídeo de como empreender, né? Nossa, a siga o caminho, pronta. isso. E eu sou muito, na verdade, assim, ó, numa linha assim, cara, é bom planejar, com certeza. Em muitos momentos eu planejei, em muitos não. Exemplo, isso que eu falei agora, eu não planejei assim, olha, eu acho que meu pai e meu irmão vão morrer, então eu vou começar né, a empresa e vou me preparar para isso. E outras questões que acontecem no dia a dia. Alguém vai sair da empresa, um fornecedor prometeu que ia acontecer alguma coisa e não aconteceu, tu pensou que ia dar certo um projeto e não deu. Então, a gente planeja, sim, eu planejei muitas coisas, porém, muitas delas também, elas vão acontecendo conforme o teu dia a dia vai andando. Então, o planejamento da Redantex e do Jonathan hoje, ele é praticamente diário, porque a gente não deixa de olhar para o que a gente quer no dia a dia e olhar assim, o que está acontecendo hoje na empresa, como eu posso melhorar isso, não deixa de ser um planejamento. É óbvio, hoje quando a empresa cresce, tu consegue ter um planejamento estratégico, tu consegue ter pessoas ali para trabalhar contigo, mas no início, cara, no início é meio que, cara, assim, tu vai fazer, tu vai se planejar, mas o que eu sempre falo, é muito melhor atitude e fazer do que ter um planejamento lindo e daqui a pouco conseguir chegar lá e frustrar. E tá tudo no caderno. Então, sim, a Redantex teve uma trajetória desde 2002, então eu tô na empresa tocando assim, desde 2006, então é desde os meus 18 anos. E em muitos momentos, sim, a gente sempre planejou, mas quem tá dentro, se tu sente, se tu tá realmente, se tu ama ali o que tu faz, eu sempre falo, eu acho uma balela, assim, aquilo de falar assim, escolha o que, né, amar, não é que é uma balela, eu acredito, tá? Mas assim, se a gente só fizer aquilo que a gente ama muito, eu vou dormir bastante. Isso aí, então, é bem isso, né? Mas o que acontece? Eu não é naquela linha assim, eu nunca pensei assim, meu sonho é ter uma empresa de embalagens e expositores, não. Mas eu aprendi a me apaixonar por aquilo que você faz. Isso aí. E a Redantex não é uma empresa de expositores. Ela tem um porquê muito forte. E é isso que eu sempre falo. Então, para quem está iniciando, por exemplo, que tu me comentou, eu acho que primeiramente é constância e foco. Nós estamos em 2022 agora. Acabando 2022. Então é 20 anos da Redantex. Hoje é fácil, né? Tu olhar e falar assim, nossa, mas olha ali. Mas teve momentos bons, teve momentos ruins. Então a constância, o foco, principalmente a essência, carregar assim, levar junto. Então o que tu falou antes das pessoas, né? Estamos passando na rua, o Jonathan ele vai ser o Jonathan. Se eu tiver 20 lojas, se tiver uma loja, se eu resolver ou não der certo nenhuma loja, é o Jonathan, é a minha essência. E isso eu acho muito legal e muito bom hoje no dia a dia, independente do tamanho, isso faz total diferença, né? Com toda certeza. E eu acho que esse reconhecimento que você tem aqui, você deve estar colhendo fora também, porque as pessoas te conhecendo um pouco mais, elas percebem que não é uma fachada, é uma verdade. Eu sempre digo, quando a gente cria um personagem, ele não dura muito tempo. Não. Porque em alguma hora a máscara cai, né? E as pessoas sentem, né, Michele? Exatamente, a energia é tudo. Energia é tudo. E eu te acompanho também com os projetos sociais e o amor que a PAI tem por você, pelo seu projeto, e eu penso, poxa, olha como ele consegue ainda olhar ao redor. Consegue ainda dar um pouquinho do tempo de todo, né, o trabalho dele para olhar para quem está precisando, e isso é muito bonito. Eu acho que no final a maior obra da Redantex é isso, são essas obras. E sabe que tu comentou de colher frutos, né, e isso e a energia, né, de sentir. Então, às vezes as pessoas nem me conhecem. Eu tô lá em Limeira, eles não sabem quem é o Jonathan, né? E tu vai percebendo como é que os clientes estão, né? O que eles estão sentindo, ali eles estão bem, e eles estão, porque a Redantex, o Jonathan, né, a Redantex, eles conseguiram disseminar essa essência, essa energia. Você treina a sua equipe para isso ou você teve a sorte de encontrar as pessoas certas?
Porque é uma pergunta que todo mundo tá fazendo. Poxa, se tu tem uma equipe assim, alguma coisa... Sempre me pede. Caramba! Mas como é que tu tem... Né? O pessoal que trabalha lá é bem, Então, né, poxa, legal uma família. e tal, né? Isso, batem empenhados, né? Eu sempre brinco. Pô, às vezes eles têm que quase tirar pra parar de trabalhar, né? Isso. Então, o que acontece, né? Na verdade, assim, o treinamento, ele é super importante, sim. A gente treina direto, assim. Tem bastante treinamento porque... Eu acredito muito que uma empresa ela é feita de pessoas. Então, a pessoa crescendo, a empresa cresce. Então, primeiro é isso. Não a empresa crescer e depois olhar para as pessoas. Não tem, é difícil. Só se em algum momento, conseguimos lançar um produto e estourou. Mas isso é curto prazo. A longo prazo, as pessoas que vão fazendo a empresa crescer. Então, sim, o treinamento, sim. Mas isso que eu te falei, Michele, eu acho que é muito importante. Existe um porquê na Redantex. Então, eu sempre falo, hoje tu vai perguntar para alguém na Redantex... O que vende a Redantex? Claro que é óbvio que tem expositores, mostruários, tem embalagens, mas a Redantex vende o quê? Cara, a pessoa que está iniciando ou a pessoa que tem 20 lojas, ela tem um objetivo. Ela quer alcançar aquele objetivo dela. E é aí que nós entramos, né? É aí que nós entramos para conseguir facilitar a vida dela. E isso aconteceu muito na pandemia. O que aconteceu na pandemia? Renda extra, eu preciso, estou desempregado. Beleza, a Semijoia, a Semijoia, ela é um canal muito legal e que ajuda muito. Tá, mas como que eu faço para vender? Como que eu uso um monstruário para fazer isso? E aí que a gente entra. Com treinamento. Tanto é... Com informação. Isso, para o cliente. Tanto é que quando a Redantex, ela juntou, né, com a Vanilla, daí com a Gabi, minha esposa, que foi extremamente importante, Nossa, né? vocês... Meu Deus, que dupla. Isso aí. E o que aconteceu ali? A gente lançou, junto disso, um serviço que não existia no mercado. Inovaram. Existia a venda de expositores. A necessidade trouxe uma inovação e vocês tiveram aquele feeling, vocês conseguiram pegar no momento certo. Mas o que acontece? Quando a gente fala isso, depois a gente vai comentar um pouquinho sobre isso, mas quando a gente fala das pessoas dentro da Redantex, é sobre esse porquê. Só que assim, ó, é diferente, porque de novo, né? É fácil vir falar, ou tem na empresa lá missão, visão e valores, é legal, né? Mas a maioria, ela não tá dentro. Não é verdadeiro aquilo que tu vê na pessoa, que tu sente, que o cliente sente, que as pessoas sentem. Então, quando tu se encaixa com isso que tem a ver contigo, a empresa, cara, fica muito mais fácil. Aí quem não, que eu sempre penso, né? A empresa é óbvio que ela tem que lucrar. Mas quando o lucro ele tá em primeiro plano, isso para nós já não faz sentido. Então, ele é consequência. Para muitas pessoas faz. E aí tu vai se familiarizar com aquilo, com outro estilo. E nós não. Por isso que muitas vezes as pessoas estão ali e a gente faz questão muitas vezes de deixar de ter um lucro maior para investir em pessoas e para manter a essência e o propósito alinhado. Você falou em sonho, né? Se você olhar para frente, assim, o que você sonha, o que você almeja, o que você vê ali no futuro, o que você ainda não conquistou que gostaria de conquistar? Na verdade, meu sonho sempre foi mais assim... Ser jogador de futebol, né? Não vai. Eu ainda vou querer voltar, tá, pessoal? Então, assim, ó, vocês vão me ver jogando, eu fui convocado agora pra seleção, mas talvez... Na verdade, o que acontece? Meu sonho, lá quando eu era menor, sempre foi ter uma família. Eu sempre pensava em família, sabe? Então, talvez até pela minha trajetória, pelo que aconteceu na minha. Então, tu fica pensando naquilo, sabe? De desenho, assim, tu tem uma filha, um bom filho, enfim, né? Uma família, uma casa legal e tudo mais. Nada muito assim, ó, nossa. Não, mas verdadeiro, amoroso. Isso aí. Hoje, assim, ó, tem esse sonho da família, é óbvio, né? A Gabi vai ter, então, várias claras. Tá pensando aí, sabe? Porque o jogador de futebol vai nascer, então. Pode ser que seja o próximo. É isso aí. Isso aí. Mas a questão é de família e também, claro, hoje a gente tem bem claro, assim, nós estamos no mercado bem fortes, graças a Deus, nosso trabalho também, e nós queremos ser, a gente brinca, né, Coca-Cola dos expositores. Então, assim, pensou em expositor, pensou em monstruário, pensou em Redantex, né? Tu vai pensar, tu pode, né, comprar ou ver de outro, mas tu vai lembrar, a Redantex, ela vai ser uma marca lembrada. Consolidada. Isso mesmo. aí. E nós caminhamos bastante para isso. Então, é essa questão que a gente quer, que a gente almeja, mas sempre pensando, na verdade, no cliente. E eu sempre falo assim, ó, para quem tá empreendendo, para quem tá no negócio, seja no começo, olha para demanda, para necessidade do teu nicho e vê o que ele precisa, realmente, o que tu vai entregar
para ele que realmente vai dar resultado para ele. E é o que a gente pensa sempre. Então, quando a gente faz, hoje a gente lançou há pouco tempo o curso de vitrinismo novo. A gente tá pensando em quem? No cliente. Não tá pensando, vamos lucrar. Claro que a gente quer ganhar. Se ele vender, se ele lucrar, se ele prosperar, vocês prosperam. Isso aí, o cliente prospera, a gente prospera, todo mundo cresce junto. É sempre pensando, quando vai lançar um produto, quando vai contratar alguém, quando a gente vai fazer um marketing sobre alguma coisa, é olhando para quem? Para o cliente. Então, eu sempre dou essa dica, assim, qualquer empresa, tu conseguir entender isso é muito mais fácil, porque é ele que vai fazer, né, o negócio crescer de qualquer um. A gente tá aqui, a gente quer, né, o que a gente tá fazendo aqui? Pensando nas pessoas que são os clientes do Vendes. Então, é importante isso, sabe? O conteúdo. Quando tu pensa em chamar alguém aqui... Né? O que eu quero entregar? O melhor para quem? Isso aí, para quem tá escutando, né? Então, é muito importante a gente sempre estar nessa linha. Isso conecta muito nós com os clientes. Conecta as pessoas. Eu vou te fazer uma pergunta que chega a ser até ofensiva, porque a resposta ela é tão óbvia. Mas, nesse momento em que a gente está vendo as pessoas simplesmente, muitas vezes, brigando entre família por causa de política, deixando de lado o que realmente importa, os valores que realmente são riqueza na nossa vida, só valorizando o material, o dinheiro. Eu te pergunto, se você hoje tivesse duas escolhas, estar onde você está profissionalmente, com o sucesso que você conquistou profissionalmente, ou voltar lá para o início da Redantex hoje, o Jonathan de hoje, mas com seu pai e o seu irmão, o que você escolheria? Meu Deus, né? Agora vai vir uma lágrima, né? Agora. Não, é uma resposta óbvia, né? Isso, e eu acho que não é tão óbvia onde a gente está vivendo, não, gente. É que assim, é óbvio agora, pra ti também quando tu faz a pergunta, ela e pode ser que pra mim seja pelo que eu passei. Mas sabe uma coisa que eu me trabalho muito nisso, e eu acho que nós, seres humanos, a gente precisa se trabalhar quase que diariamente nisso, porque eu sempre falo, falar é fácil, né? Só que no dia a dia, a gente normalmente vai em busca do que não é o mais importante. Exatamente. E isso que faz com que às vezes a gente esteja mais pesado, com que a gente brigue, como tu falou, numa família. Porque, na verdade, o que eu falei antes lá no início, né? Cara, o que me fez ficar forte foi as pessoas que eu tinha. Eu não tinha mais família. Então, sempre que algum amigo me falava alguma coisa, eu falava, pô, sei lá, eu lembro quando eu era mais novo que daí eu ia almoçar nos domingos na casa dos amigos, né? Porque daí domingo, sozinho, né? Ficava, daí eu ia lá. E daí eles falavam alguma coisa, eu falava, pô, olha ali, né, meu? Eu tô almoçando aqui na tua casa, tu tá com a tua família, né? E eu tô aqui. E eu agradecia, né, por ele me receber lá. Claro, como mas também ao mesmo alguém tempo, da família, mas você nunca é a mesma coisa. A perda que você teve é irreparável. Não. É isso, por isso que eu penso assim, nós estamos num momento difícil, sim, mas foca no que vai te fazer bem, sabe? No que tem valor de verdade. No que tem valor. Eu falei agora há pouco, independente de empresa ou de família, assim, cara, focar pra quem tá ali, pra quem tu se importa, né? Se tu tá numa empresa, tu se importa com as pessoas que estão ali contigo, com os teus clientes, com os teus fornecedores, sabe? É isso, sabe? Tu tá na tua família, cara, com quem tá ali no dia a dia. Só que, claro, é aquilo, né, Michele? Falar é fácil. Agora, por isso que eu falo da reflexão diária num trabalho que eu faço. Se eu passei por questões bem pesadas. E ainda assim, às vezes eu me pego assim, pensando, mas por que isso aqui e tal, né? Porque, imagina, então, e eu faço essa reflexão, calma, Jonathan, olha como é que tá a tua vida hoje e olha o que tu passou. Por que, né? Pra que ficar olhando pra isso, sabe? Então, é uma coisa que a gente precisa praticamente, assim, diariamente. A gente, às vezes, que pensa naquilo, né? Nossa, eu vou ser o Buda, né? E vou estar ali sempre bem. Não, eu vou estar mal. As coisas vão acontecer ruins, vai acontecer. Eu sempre penso assim, caiu o raio 2 vezes, pode cair 3. E ninguém tá livre, né? Você passou por uma experiência terrível também com a sua filha na UTI. Isso. E eu imagino como é que ficou. Se eu em casa, eu tava o tempo inteiro mandando mensagem pra Gabi, porque depois que a gente é mãe do filho de todo mundo. É isso aí. Sabe? Nossa, a gente se preocupa com todas as crianças. E aquilo foi tão angustiante, eu imagino que você deve ter passado. Deus é bom, viu? Aquela menina é uma riqueza. É a tua cara. Ela é linda demais. Falou de filho, Deus, eu sei. A gente vira manteiga derretida, mas que presente Deus te deu. E falando, né, nessa situação, né, realmente, quando aconteceu, é óbvio que na minha cabeça eu imaginei. Fui para pro extremo, né? Então, realmente,
E sempre eu comento assim, bom, a gente precisa, né, nos trabalhar. Então, primeiro eu, né, fui com calma, entendendo assim, calma, mas ainda assim é difícil, muito difícil pra mim. Eu sempre brinco, né, com a Gabi, né, minha esposa, eu sempre brinco com ela e falo, né, porque ela fala comigo, mas Jonathan, calma, né, ela só é uma muito tosse, forte, né, ela é muito forte. Mas é que eu sempre falo pra ela que as experiências Os de cada traumas todos. isso, elas mudam dependendo da situação que tá passando. Então, pra mim, realmente, ainda mais depois, infelizmente aconteceu, né, e depois que aconteceu isso, claro que vem gatilhos aí que tu nem lembrava mais algumas coisas, e eles voltam, então, realmente foi bem impactante, assim. Mas graças a Deus ela tá aí, tá saudável, tá bem, tá correndo, tá um pouco até agitada demais. E logo vem o irmãozinho jogador de futebol que vai sair a cara da mãe, porque tem que ter um equilíbrio aí, sabe, né? Que hoje ela tá bem parecida com a mãe também. Ela tá Jonathan, que prazer, que alegria conversar contigo. Muito obrigada. A gente tem que fazer uma parte 2. Eu acho que teria assunto até não poder mais. Muito obrigado pela tua disponibilidade. Eu sei que vocês estão sempre correndo, então estar aqui foi uma escolha também de prestígio. Muito obrigada. Até uma próxima. Michele, obrigado também, obrigado a todos, né, a vocês, obrigado pelo convite. Eu espero que foi bem legal, porque a gente não fala somente de empreendedorismo, não fala da nossa vida, exatamente. Né? E espero que que quem escute também consiga entender isso, sabe? Entender essa parte. Sim, a vida ela vai trazer coisas ruins, depende do tamanho, depende do momento, vai ser às vezes muito, vai ser às vezes médio, às vezes pouco, mas como a gente vai conseguindo lidar com isso, faz toda a diferença. É isso. Obrigada pelas tuas palavras, pela tua presença e até a próxima. Você foi modelo também, porque a Ivani me contou que você desfilou para Vício Fatal. Olha, muitas vezes... Na próxima a gente fala sobre essa carreira de modelo. Essa corta, tá não. Beijo. Obrigado. Até a próxima. Valeu, Michele. Muito obrigado. Tchau, gente. Tchau. Eu fui louca.